Salve, salve, alunos! Bem-vindos à nossa quarta aula de linguagem de programação orientada a objetos. Hoje nós vamos trabalhar a criação e uso de atributos e métodos, visibilidade de atributos e métodos de encapsulamento. Basicamente, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula passada, mas nós vamos aprender a fazer de uma maneira mais organizada. A gente trabalha com encapsulamento de uma outra forma, mas trabalhando com encapsulamento, dando mais proteção às informações. Eu sou a professora Michele. Não, sou o professor Sérgio. E vamos para a aula. Estou almoçando, bela coca, um baconzitos. Errei, aqui, né? E depois vou saborear minha sobremesa, um valoroso danete. Bom, os tópicos da aula de hoje, então, como nós já vimos, criação e uso de atributos e métodos, um pouco de revisão na aula passada, visibilidade de atributos, também a gente viu na aula passada, mas nós vamos ver de uma maneira diferenciada, e a parte de encapsulamento. Bom, primeiro, galera, criação dos campos, que a gente viu na aula passada, também chamados de atributos, tá? São os atributos declarados dentro das classes, tá? As características do objeto. Então, aqui nós estamos criando uma classe chamada cliente, certo? Reparem que a primeira letra em maiúscula sempre, né? Tá? E aí nós temos aqui 4 campos dessa classe. Interessante, ó, 3 campos public e 1 private. 3 campos públicos, tá? Que podem ser usados em qualquer... por qualquer outro. Podem ser acessados, né, por qualquer outro objeto, tá? E 1 private que só vai poder ser acessado pelos métodos dentro dessa classe cliente. Tá? Métodos de outra classe não vão poder acessá-lo. Tá? Então, essa é basicamente a diferença de public. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ver uma matéria nova que a gente não tinha visto nas aulas passadas. Tá? A parte dos métodos. A gente trabalhou só os atributos na aula passada, né? Os campos. Então, agora nós vamos trabalhar os métodos. Os métodos são funções que realizam algum tipo de tarefa. Então, pequenos pedaços de código que vão executar alguma coisa quando forem chamados dentro do programa, tá? E são relativos ao objeto, é claro, tá? Eles podem ou não retornar valores, podem ou não receber parâmetros. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 4 métodos aqui, cada um de um jeito para a gente identificar esses 4 tipos aqui. O primeiro, ó, todos eles são public, os 2 primeiros são void, do tipo void. O tipo void identifica que a gente não vai ter retorno nessa função, tá? Então, nessa função não tem retorno. O nome do primeiro método, efetuar venda. Como está aqui, abre parênteses, nada dentro, ele não recebe nenhum parâmetro do local que o chamou. Alguém chamou esse cara para ele executar alguma função, tá? Mas quando ele foi chamado, não passaram nenhuma informação para ele, tá? Aí aqui dentro vai ter um código grande ali, sei lá eu ou não, para enviar um e-mail só depois que efetuou a venda, tá? Esse segundo método, chama calcular troco, ele vai ter aqui, ó, o recebimento de um parâmetro, tá? Do tipo decimal. Legal? Então ele recebe isso aí. Então quem chamar esse calcular troco vai falar, ó, o cara deu 100 reais. Tá? Calcula o troco aí para mim. Legal? Aí aqui eu coloco esse código, tá? Já o terceiro aqui, ó, o terceiro método, ó, ele tem um tipo específico, é um tipo datetime. Então ele vai ter um retorno do tipo datetime. Tá? O nome do método é data da venda, tá? Então aqui, ó, a gente cria aqui um objdata, tipo datetime, que vai receber uma data hora do sistema e retorna esse cara para quem chamou ele, tá? Ele não teve recebimento de parâmetro, mas ele teve um retorno de valores. Os outros não tiveram retorno, né? E o último método aqui, calcular imposto, ó, ele recebe um preço do tipo decimal, tá? E ele retorna o quê? Ele retorna esse preço que ele recebeu com mais 10%, tá? Com mais 10% não, vezes 10%, tá? Aqui, galera, ele recebe, então,
um parâmetro de quem chamou ele, tá? Que é o preço, e retorna para esse cara que chamou ele o cálculo aqui, preço vezes 10%. Muito bem, então aqui detalhando melhor os 4 métodos. Ó. O efetuar venda não recebe nenhum parâmetro e não retorna nenhum valor, tá? Então, para não retornar nenhum valor, é só usar o tipo, a palavra reservada do tipo void, public void. Legal? O segundo método, calcular troco, ele recebe um parâmetro do tipo decimal, na hora que recebe aqui, já põe o tipo, tá? E ele também é void, ou seja, não tem retorno. Tá? Data na venda. Data na venda é date time. Então, quando o método tem um tipo aqui, indica que ele vai ter um retorno desse tipo aí, desse formato aí, tá? E é só que ele não recebe nenhum parâmetro. Então, aqui o retorno e não recebe nenhum parâmetro, tá? Aí ele pega a data do sistema tal e retorna para quem chamou ele retorna isso aí. Agora, o calcular imposto, ele tem um tipo decimal, então ele vai ter um retorno do tipo decimal, tá? E ele está recebendo um parâmetro também decimal, que é um valor qualquer. Legal? Então, os 4 exemplos aqui. Isso aqui nos remete à primeira aula desse semestre, que a gente explicou funções e procedimentos lá, e explicou um pouquinho dessa ideia de receber parâmetro ou não, e dar retorno ou não. Bom, visibilidades. A gente comentou um pouquinho, bem de leve, sobre visibilidades na aula passada. Tá? São 3 tipos. Public, quem tem acesso à classe, vai ter acesso a qualquer membro que seja public, seja campo ou método, né? Atributo ou função. Legal? É raro ter atributos públicos. Os campos serem públicos é raro, porque a gente tem que protegê-los de um acesso indevido, tá? Mas é mais comum ter métodos públicos, porque daí eles podem ser utilizados, reaproveitados por outros itens, né? Private. Um membro que for private, seja atributo ou método, ele não é acessível fora dessa classe. Tá? Fora da sua classe, não vai acessá-lo. Tá? A intenção é permitir que apenas você que está escrevendo essa classe possa usar esse método. O método protect é acessível à classe e às suas subclasses. Tá? Aí nós vamos precisar falar de herança para explicar melhor isso aí. Então, nas próximas aulas nós vamos falar de herança, a gente vai detalhar melhor esse cara.